Bom sábado, querido irmão, querida irmã, que se dispôs a vir à igreja para louvar a Deus. Deus seja louvado pela sua decisão. Você não poderia ter escolhido um melhor lugar para passar as horas do sábado do que a igreja. Algumas pessoas estão com medo de ir à igreja, mas o supermercado está muito mais lotado do que as igrejas. Algumas pessoas têm medo de vir à igreja, mas os shoppings e os restaurantes estão nas suas capacidades. Parabéns, porque você confia em Deus, e por confiar em Deus, você vem à casa de adoração. Nosso amigo, nossa amiga que está em casa, que não pôde vir à igreja, Deus esteja com você também. Ele conhece as suas necessidades e as suas dificuldades, mas Ele também te abençoa. A bênção não está só dentro da igreja, a bênção está em todos os lugares. Deus abençoa os seus filhos em qualquer lugar, e que Deus abençoe você também. Mas é na casa de adoração, é que nós podemos comungar com os amigos, com os irmãos, e aprender um pouco mais de Deus. Eu nasci num lar adventista, eu não sei se você nasceu num lar adventista, mas por nascer num lar adventista, eu frequentei o hall do berço, o jardim da infância, os primários, frequentei os juvenis, os adolescentes, fui para a classe de jovens. Paralelo a isso, eu também participei dos desbravadores. Na minha época não existia aventureiros, e desbravador começava um pouco mais cedo. E era muito interessante, coisas que eu não vejo hoje, pelo menos eu não vejo as minhas filhas fazendo. Nós precisávamos decorar os versos áureos, o verso para memorizar da lição da escola sabatina. E o pastor Fanuel falou do maná. Você tem a sua lição da escola sabatina? Normalmente no café da manhã nós comemos uma fruta, um cereal, um pão. E o que você come espiritualmente falando? Você precisa de ter a sua lição da escola sabatina, o seu filho precisa ter a lição da escola sabatina para poder estudar e aprender dia após dia um pouco mais sobre Deus e das promessas que Deus tem feito para nós. E quando criança, tinha essa situação de decorar os versos para memorizar o verso áureo. E eu sempre tive dificuldade de decorar as coisas. Até hoje, não é fácil para mim decorar nomes, por exemplo. Trabalhei com um rapaz, o nome dele é Rodrigo, mas por alguma razão eu o chamava de Bruno. E várias vezes eu, Bruno, e ele, Rodrigo, poxa, desculpa. E, Bruno, olha, Rodrigo. Diego e Diogo, eu já não faço mais questão de saber se é Diego ou se é Diogo, porque eu não consigo diferenciar quem é Diego e quem é Diogo. E normalmente quem é Diogo eu chamo de Diego e quem é Diego eu chamo de Diogo. Desde criança eu tive dificuldade de decorar. E quando chegava no 13º sábado, a professora da escola sabatina trazia todas as crianças aqui então na frente da igreja, e essas crianças recitavam os versos memorizados. Eu nunca pude ir na frente para recitar versos, porque eu não conseguia decorar ia decorar 13. Mas eu tenho um primo, por nome de Adriano, e esse rapaz tem uma memória boa. E ele decorava os 13. E eu ficava com raiva e com ciúmes. Mas na minha época tinha um programa na igreja chamado Liga. Alguém é do tempo da Liga aí? Posso ver as mãos? 2, 3, pouca gente, hein, pastor? É uma igreja mais nova aqui a igreja, né? A Liga nada mais era do que um culto dos jovens que era na parte da tarde. E nesse programa, que nós chamamos de Liga, depois virou culto jovem, normalmente tinha uma competição e às vezes chegava assim, um verso de cor. Quando chegava nessa parte, eu confesso para vocês que eu levantava e saía da igreja. Mas teve algumas vezes que eu não conseguia fazer isso. E um amigo meu, por nome de Marco Aurélio, ele falou assim: Paulo, eu vou dar uma dica para você. Decora o menor verso da Bíblia. Eu sei que existe versos pequenos na Bíblia, e ele me deu uma dica, falou assim, tem um verso da Bíblia que não é o menor, mas é o segundo menor, que fala, Jesus chorou.
São duas palavras. Jesus chorou. Se você não decorar isso, aí fica difícil. Jesus é uma palavra tão fácil. Jesus, e chorou a gente faz todo dia, e eu já fui uma criança levada, então chorar eu sabia bem. E então agora eu estava preparado, no JA, na Liga, Paulo, um verso preferido, Jesus chorou. Oh, legal, um avanço, né? E aí depois no outro JA, no outro sábado, Paulo, o seu verso preferido, Jesus chorou. E no outro sábado, Jesus chorou de novo. Meu pai era ancião dessa igreja, e ele me chamou de lado, assim, em casa, e falou assim: Paulo, eu sou ancião da igreja, está ficando meio chato para mim, porque o meu filho, toda vez que vai falar um verso preferido, fala Jesus chorou. Você não tem outro verso? Eu falei: pai, é complicado para mim, eu não consigo decorar os versos. E meu pai me deu uma dica, que eu sigo até hoje. Ele fala: Paulo, você não precisa decorar versos, você precisa entender o sentido dos versos. Porque quando você entender o sentido dos versos, fará sentido na sua cabeça e você terá esse verso na sua memória. E eu então comecei a ler a Bíblia, a lição da Escola Sabatina, não mais para decorar versos bíblicos, mas para entender o que os versos bíblicos queriam dizer. E então eu comecei agora a variar, lâmpada para os teus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos, já comecei a progredir, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu fiz essa pergunta para mim. Qual é o texto da Bíblia que fala mais ao seu coração? Qual é o texto da Bíblia que, quando perguntam o que é a Bíblia para você, o texto vem na sua cabeça? Cada um tem um texto bíblico, e eu queria compartilhar o meu texto bíblico. E ao compartilhar o meu texto bíblico, eu gostaria de conversar com você. Por que que esse texto bíblico faz sentido na minha cabeça e eu decorei esse texto bíblico? E hoje, quando as pessoas falam qual é o seu texto favorito, eu repito esse. E repito de novo, não porque eu não tenha outros textos decorados, mas porque esse texto fala no meu coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1, é uma história simples e uma história pequena, que às vezes passa desapercebido, mas Atos, no capítulo 1, o verso seria o verso 11, mas para fazer sentido, precisamos ler desde o verso 9. Tendo dito isto, Jesus, ele falou alguma coisa que está antes do verso 9, mas esse não é o foco de agora. Foi elevado às alturas. Olha que interessante. Jesus disse alguma coisa e então Jesus foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam. Quem eram eles? Jesus estava com os discípulos. Jesus conversava com os discípulos, e Jesus, ao falar alguma coisa para os discípulos, Jesus começou a ser levantado, Jesus começou a flutuar, Jesus começou a voar, Jesus começou a ascender aos céus. E os discípulos começaram a olhar, a vislumbrar. Você já imaginou essa cena? Você conversando com alguém e esse alguém começar a ficar mais alto que você e mais alto que você, e de repente uma nuvem, mas que nuvem? Vamos continuar lendo o texto. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vistes subir. Este é o texto que mais fala no meu coração, sabe por quê? Porque ele me dá dicas para a minha vida.
ele conta como Jesus virá. E algumas pessoas falam, Jesus virá por um disco voador, e quando esse disco voador aparecer, é isso que a Bíblia diz, como Jesus virá? Algumas pessoas dizem, Jesus já está, e se você colocar no Google, Cristo, pessoas dizendo ser Cristo, você encontrará em cada país, em diversos países, pessoas que se dizem ser o Cristo que voltou. E aqui no Brasil nós temos uma pessoa desse tipo, que mora ali em Brasília, na região de Planaltina. O nome dele é Henry Christ. Se você colocar na internet, você vai ver. E ele afirma ser o Cristo encarnado ou reencarnado e arrebanha multidões e pessoas para o adorar e o louvar. E eu acredito que essa pessoa é o Cristo? Segundo a palavra de Deus, essa pessoa não é o Cristo, porque essa pessoa não veio nas nuvens dos céus. Agora, sabe o que esse texto diz mais? Discípulos, por que você está olhando para o céu? Esse Jesus que foi voltará, mas se você ficar olhando para o céu, ele não poderá voltar, porque ele disse que, quando o Evangelho for pregado a todo povo, língua e nação, então eu voltarei. Estou fazendo só aqui uma adaptação, então virá o fim. O fim do quê? O fim do mundo de pecado. E se os discípulos ficassem olhando e contemplando o céu, Jesus não poderia voltar, porque o Evangelho não seria pregado, e o livro de Atos não seria escrito, porque Pedro não faria ou não participaria do Pentecostes. Pergunto para você, meu amigo adventista do sétimo dia, você está olhando para o céu vendo Jesus voltar, ou você está como os discípulos, pregando e abreviando a volta de Cristo? Se você é daquele cristão que senta na igreja e fica olhando para a cruz que está atrás de mim, seja um pouco mais parecido com os discípulos e comecem a pregar que Jesus em breve voltará. Isso vai aquecer o seu coração nessa promessa e nessa certeza, e fará com que as pessoas que estão próximo de você também creiam e possam receber essa esperança. Eu estou preocupado com aquele relógio, pastor Fanuel. Eu sei que aqui temos tempo, temos 2 cultos, mas eu estou um pouco preocupado, porque eu estou apenas na introdução. Porque a volta de Cristo é um tema tão grande, tão abundante, que eu gostaria de fazer um próximo passo. Jesus vai voltar para quê? E eu gostaria que você voltasse a sua Bíblia em João capítulo 14. É só você mudar algumas páginas e você encontrará João capítulo 14. Os versos 2 e 3. E o verso 2 e 3 diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nesse texto, Jesus está dizendo que Ele voltará para ficar aqui conosco, ou Ele voltará para fazer o quê? Veja que interessante. Se Jesus foi, e Atos diz que Ele foi, os discípulos viram, e lá Ele está preparando lugar para nós, Ele voltará e deixará o lugar lá? Ele voltará para que onde Ele estiver preparado o lugar, nós também possamos ir para receber este lugar. 2 situações que a Bíblia diz para não acreditar que pessoas que dizem ser o Cristo, não sejam o Cristo. Primeira, não voltou nas nuvens dos céus. Segunda, não me levou para morar no céu. Jesus não voltará para viver nessa terra. Jesus voltará para nos levar para o céu.
Mas aqui surge uma situação interessante, porque as pessoas gostam desse mundo. Nós gostamos deste mundo. Nós gostamos do nosso bairro, nós gostamos da nossa casa. E às vezes nós trabalhamos, nós nos esforçamos para mudarmos para um bairro melhor, para termos uma casa maior. Mas eu quero dizer para você, baseada no Evangelho de João, no capítulo 14, a casa bonita que você está construindo não é para você morar. Porque a casa que é para você morar, quem está construindo é Jesus Cristo. Crer nesta promessa tem ajudado muitas pessoas a enfrentar as dificuldades. Nós estamos aí, pela primeira vez, não pela primeira vez, mas pelo primeiro ano eu vejo igrejas todas com máscara, pessoas com máscara. Antigamente a gente falava assim, mascarado, né? Uma pessoa mascarada era até pejorativo. Hoje, estar mascarado, estar com a máscara, é até uma proteção, uma cautela. E as pessoas ficam pensando no Covid, pensando na crise econômica, pensando em como recuperar, mas as pessoas esquecem de que às vezes estão em crises espirituais e não se preocupam em recuperar-se dessas crises espirituais e não estarão prontas para receber Jesus vindo nas nuvens dos céus. Eu gostaria de avançar, porque quando Jesus voltar, Ele manifestará o seu poder, e o seu poder é extremamente grande e grandioso. Ellen White, no livro Visões do Céu, diz que é meia-noite, na página 27, é meia-noite que Deus manifesta o seu poder para livramento do seu povo. Outro dia, conversando com um amigo sobre isso, ele falou: Paulo, Jesus vai voltar de noite, e eu estou mudando o meu horário de trabalhar para trabalhar de noite, porque eu quero estar acordado quando Jesus voltar. Então eu vou dormir durante o dia e vou ficar acordado durante a noite, porque olha que o Ellen White fala, é meia-noite que Deus manifesta o seu poder para livramento do seu povo. E quando nós vamos na Bíblia, fala, Jesus virá como um ladrão. E esse meu amigo associou, por uma frase, por outra frase, que Jesus voltará nas horas escuras do dia. É verdade esse pensamento do meu amigo? Eu moro em Belém há 5 anos e eu já vi muito ladrão roubando de dia. Eu morei em Brasília por 14 anos e já vi ladrão roubando de dia. Eu morei em São Paulo uma boa parte da minha vida, em diversas cidades. E eu vejo ladrões roubando durante o dia e durante a noite. Será que o verso de dizer que Jesus virá como um ladrão é porque é de noite? Será que Ellen White, ao escrever que é meia-noite, ela está dizendo que vai ser de noite? Quando nós começamos a estudar sobre esse texto, nós entendemos que não é na noite escura, mas é na noite das trevas morais, das trevas espirituais. Quando pensaremos ou pensamos como Elias, Senhor, só eu estou aqui guardando as tuas leis, só eu estou aqui para te obedecer, só eu sou fiel a ti. Quando Elias pensou dessa forma, ele olhava para as pessoas, os judeus, os crentes, as pessoas que acreditavam em Deus, e ele não via pessoas com comportamentos dignos de serem chamados filhos de Deus. E Elias olhou e falou assim, Senhor, só eu? Ellen White traz essa noção. Você já sentou nesse banco da igreja e olhou para o irmão e falou assim, como que esse irmão está aqui na igreja? Você já sentou nessa igreja e olhou para um pastor que está pregando e falou assim, esse pastor que está pregando, safado? Já pensou, já falou isso? Eu já falei, eu já pensei. Eu nasci num lar adventista, já falei para vocês. Eu conheço muito, eu tenho 46 anos de idade, eu conheço muitos pastores adventistas. Conheço pastores adventistas que eu sabia os problemas deles e hoje eles não são mais pastores da igreja. Conheço os membros da igreja adventista que hoje eles não são mais membros da igreja. E de vez em quando a gente pergunta assim, Senhor, será que só eu sou fiel? E aí Jesus responde, não, Paulo, eu tenho guardado um povo
eu tenho guardado uma multidão. Então, se você sentar na igreja e falar assim, aquela pessoa, piriguete, aquele irmão orgulhoso, não pense assim. Não pense assim. Porque quando isso tudo acontecer, é meia-noite das trevas espirituais. Então, Deus trará o livramento. Então agora vamos bagunçar a igreja porque Jesus volta logo. Não é assim. Porque a promessa de Mateus 24 é quando o evangelho for pregado a todo povo, língua e nação, então virá o fim. Essa é a única condição. Mas a letargia da igreja, a Laodiceia, ou a igreja Laodiceia morna, traz para dentro da igreja pessoas mornas que serão vomitadas da boca de Deus. Mas as pessoas quentes receberão a vida eterna. Vamos avançar um pouquinho mais, porque o tempo corre. Vida e Ensinos, na página 59 e 60, diz assim: todos nós entramos na nuvem, Jesus voltará nas nuvens dos céus. Todos nós entramos na nuvem, e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Uma pergunta só para a sua reflexão: o céu é perto ou o céu é longe? Por que levar 7 dias para chegar no céu? O céu deve ser longe. Eu estou vendo que alguns estão confirmando com a cabeça, e eu não quero atrapalhar o seu raciocínio lógico, mas eu quero que você depois leia em Daniel capítulo 9. Daniel se ajoelhou e falou: Senhor, não estou entendendo as profecias, por favor me esclareça. Deus ouve a oração de Daniel, chega no anjo Gabriel e fala assim: Gabriel, desce lá, explica para Daniel. O anjo Gabriel recebe essa ordem de Deus, ou o pedido de Deus, sai do céu e chega do lado de Daniel. E quando Daniel abre os olhos, será que Daniel ficou orando 7 dias sem abrir os olhos? A Bíblia nos diz que Daniel orava 3 vezes por dia. E aí eu faço a pergunta para você: o céu é perto ou o céu é longe? Por que nós levaremos 7 dias para viajar e o anjo vem do céu até nós em questões de segundos? E aqui é uma imaginação da minha cabeça, tá? Eu vou falar agora um pouco do que eu penso sobre isso. Não está escrito no Espírito de Profecia, não está escrito na Bíblia, mas é um pensamento que eu gostei de raciocinar. Eu fico imaginando nós nas nuvens, e Jesus olha para mim: Paulo, você gostava de Belém? Belém era bonito. O que você mais gostava de Belém? Qual é a cidade mais bonita do Brasil? Qual é a cidade mais bonita do mundo? Você gostava dessas coisas? Deixa eu mostrar um mundo que não é a terra, mas um mundo que eu criei diferente da terra. E então Jesus, com a nuvem, começa a viajar para um outro planeta. Não é Marte, porque Marte está isolado. E nós chegamos nesse novo planeta e ele começa a mostrar as criaturas que ele criou e as coisas que ele fez. E aí de repente ele fala assim: gostou desse planeta? E eu vou falar para ele: é mais bonito que a Terra. E ele vai falar assim: mas você não conheceu o céu ainda. O céu é muito mais bonito, porque aquilo que eu preparei para você, eu preparei com carinho especial. O céu é mais bonito. Vamos continuar a viagem? E de repente nós chegamos num planeta, e eu olho para uma cachoeira. E a cachoeira, aqui no Brasil, a cachoeira cai, né? E de repente, isso é uma ilusão, isso é uma ficção. E de repente eu vejo uma cachoeira subindo. Já viu o quê? Cair para cima? E eu falo: Senhor, isso é impossível, porque a lei da gravidade diz que a água tem que descer. E aí Jesus olha para mim: mas quem fez a lei da gravidade? Quem fez as leis naturais? Eu sou Deus. Na Terra eu fiz assim, mas neste planeta eu quis fazer diferente. Eu sou Criador, eu faço do jeito que eu quero.
Diferente esse negócio, hein? Eu nunca vi isso. Mas você ainda não viu o céu, Paulo. E quando você ver o céu, você vai ver a maravilha, ou as maravilhas que eu preparei para você. Jesus recebe, Mateus 25 diz assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E ao chegar no céu, nós ficamos imaginando o que está escrito em Romanos capítulo 5, Jesus se encontrando com Adão. O Espírito de Profecia diz que depois que Adão pecou, os anjos e Deus não podiam mais conversar com Adão. E Adão foi expulso do Jardim do Éden. E ele vivia agora numa outra região, que não o Jardim do Éden. E patriarcas e profetas diz que todos os sábados, todas as semanas, Adão, Eva e os seus filhos iam até a porta do Jardim do Éden para ali adorar a Deus. Adão agora encontra Jesus e eu fico também imaginando Adão abraçando Jesus e falando assim: Senhor, que besteira que eu fiz, por causa de uma fruta, que nem era tão gostosa assim. E eu fico perguntando para mim e para você, uma pergunta retórica: que besteira que eu fiz, por causa daquela mulher que não era minha esposa? Que besteira que eu fiz, por causa daquele dinheiro que não era o meu salário? Que besteira que eu fiz, por causa daquele orgulho que eu não conseguia entregar nas mãos de Deus para ser mais humilde? Que besteira que eu fiz. Adão fez uma besteira, ele desobedeceu a Deus, ele comeu o fruto. Qual é a besteira que você está fazendo? Qual é a besteira que eu estou fazendo? Qual é a besteira que vai me tirar do céu? Qual é a besteira que eu preciso entregar nas mãos de Deus para poder entrar no céu? Adão se arrependeu, nunca mais comeu do fruto. E você? Se arrepende e abandona o pecado? Vem o livramento. E como será o céu, a atmosfera do céu? No céu nós teremos uma família feliz. Que bom, né? Porque aqui nós temos uma família toda destruída. Se você tem uma família toda destruída, eu aconselho a você ler Efésios, capítulo 3, 4, 5 e 6. 4, 5 e 6, mais propriamente dito. Porque Efésios traz para nós como ter uma família feliz. E se você tem esse verso de Efésios na sua memória, os homens vão dizer assim: é bom mesmo você ser submissa a mim. E as mulheres vão dizer assim: submissa? A agenda feminista não permite que eu seja submissa. E eu não quero falar sobre ou contra ou a favor de agenda feminista, mas o pensamento mundial hoje é: a mulher tem que ser livre, a mulher tem que avançar, ela é dona do seu nariz, ela responde por suas coisas. E é verdade, ela tem que ser livre, ela precisa ser livre. E agora, pastor, o senhor está falando que Efésios diz que, mulheres, seja submissa aos vossos maridos. Não combina com a sociedade em que nós vivemos. Eu pergunto para você: você quer ser feliz ou quer viver nessa sociedade? Você quer já respirar a atmosfera celestial neste mundo, ou você quer continuar respirando a atmosfera deste mundo, e quando chegar no céu, nós seremos transformados nos gostos, nos apetites e em todas as outras coisas? E talvez um homem ou outro fale assim: está vendo, esposa? O pastor está falando, a Bíblia está falando, abaixa a bola aí, fica quieta e obedece às minhas ordens. Mas Jesus não para por aí, ou Paulo não para por aí, porque ele fala assim: maridos, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Não é assim? Você está preparado para amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja?
Você está preparado para morrer pela sua esposa? Você está preparado a morrer? Vamos fazer uma analogia agora. A igreja, ela é perfeita? Jesus amou uma igreja perfeita. A esposa, ela é perfeita? Nos seus olhos, de repente, não. Pastor, o senhor está batendo muito nas mulheres. As mulheres são tão imperfeitas quanto os homens também são imperfeitos, eu sei disso. Mas o que nós estamos falando é que nós precisamos amar pessoas que nós sabemos que não são perfeitas, que têm as suas dificuldades, que têm os seus pensamentos diferentes da gente. E aí, homem, está preparado para fazer isso? Outro dia estava assistindo um vídeo na internet, e era um vídeo de pegadinha, e era um elevador que estava programado, qualquer botão que você apertasse, cairia no mesmo andar. E nesse andar tinha um tigre amarrado. E numa situações que eu vi, achei bastante interessante, porque quando abre a porta e vem o tigre, as pessoas querem fugir do tigre, porque é um animal feroz. E num desses vídeos tinha um casal, e esse casal estava todo romântico no elevador. E o homem ali abraçava, fazia um carinho no rosto da esposa ou da namorada, eu não sei, e a esposa ali abraçando a cintura do marido ou do namorado, e de repente a porta abriu. E quando a porta abriu, os dois deram de frente com aquele tigre grandão. E os dois se jogaram para trás no elevador, e o homem, que é um pouco mais forte, pegou nos dois braços da mulher e colocou na frente dele. Eu pergunto para vocês, ele cumpriu Efésios? Eu pergunto para você, você ficaria na frente da sua esposa para o tigre te pegar primeiro? Você ama a sua esposa a esse ponto? Eu vou dizer para você, irmão, se você amar a sua esposa a esse ponto, se você respeitar a sua esposa de não traí-la, a sua esposa será submissa a você naturalmente, tranquilamente. Ah, pastor, o meu problema não é a esposa nem meu marido, o meu problema são os filhos. Efésios continua: filhos, obedeçam os vossos pais. E agora os pais falam, olha para o filho e falam, está vendo, filho, obedeça aí porque a Bíblia está falando, então obedece aí. Mas a Bíblia também continua falando, pais, não irriteis os vossos filhos. E quantos pais irritam os seus filhos, a ponto de o filho xingar e desrespeitar os pais? A receita bíblica é fácil, respeito mútuo, amor mútuo. Quando eu amo, eu respeito. E quando eu respeito, eu sou amado. No céu nós teremos uma família feliz. Mas essa família feliz pode começar aqui na terra. No céu existe uma ordem perfeita. E veja que interessante, Deus faz tudo perfeito. E Ele coloca as coisas numa ordem perfeita. Deus nos fez criança, nós nascemos criança, e nós crescemos, e nós ficamos adolescentes, e nós estudamos, nós nos formamos na faculdade, nós casamos, nós temos filhos, e o processo continua, até envelhecermos e morrermos. Mas o que a sociedade diz? Nós nascemos criança, não tem jeito de mudar isso. Nós ficamos adolescente, nós fazemos filhos. E o estudo? E o casamento? Para que isso? Isso é da sociedade passada. Eu pergunto para você, quando uma mulher casada fica sabendo que está grávida, ela fica feliz ou ela fica triste? E quando uma mulher solteira fica sabendo que está grávida, ela fica feliz ou fica triste? Por que você acha que na sociedade as pessoas falam de aborto? Você já viu um casal discutir questões de aborto? Um casal que está dentro de um relacionamento sólido? Eu nunca vi casais quererem tirar o seu próprio filho em aborto.
Mas vejo casais de namorado que não estão no relacionamento sério. Quando a menina engravida, toma um remédio aí que vai ser melhor. E aí vem essa agenda, o meu corpo é meu corpo, eu faço o que eu quero. De novo, eu não quero entrar nessa questão de agenda feminista, não quero entrar nessa questão. Eu estou falando da Bíblia. Para nós termos uma vida feliz, nós precisamos respeitar a perfeita ordem de Deus. E a perfeita ordem de Deus é nascer, crescer, formar uma família e então ter filho. Então ter sexo. Mas hoje nós queremos ter sexo com 13, com 14 anos de idade. E depois vem os problemas da sociedade e nós falamos, Deus não está olhando para nós. Todas as vezes que nós saímos da perfeita ordem de Deus, nós trazemos problema para nós. No céu será diferente, porque nós teremos uma perfeita ordem. Patriarcas e Profetas, na página 62, diz que o jardim do Éden foi retirado da terra por ocasião do dilúvio. Mas quando Jesus voltar, o jardim do Éden será restabelecido depois do milênio, na terra, depois do milênio na terra, e esse jardim será muito mais bonito do que o primeiro jardim. Eu vou avançar aqui um pouco mais no meu sermão. O que eu faço para ir para o céu? João capítulo 14, versos 5 e 7. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. Ninguém nunca viu a Deus, mas você tem a oportunidade de conhecer a Deus, conhecendo Jesus. Conhecendo Jesus, e um dos livros mais gostosos que eu já li sobre isso é Caminho a Cristo. Eu convido você a ler esse livro, eu não sei se você já leu, é um livro fininho, um livro de bolso, você lê assim, que nem as pessoas falam, numa sentada, né? Mas às vezes você demora um pouco mais porque você quer degustar aquele assunto. Desculpa, eu confesso a você, quando o pastor Fanuel me convidou para pregar, eu pensei em pregar um resumo do Caminho a Cristo. É um livro muito fantástico, de como Jesus nos ama, de como Jesus nos quer bem e como nós podemos nos aproximar de Jesus. Muitos estão perdendo o caminho certo, que é Jesus, por pensarem que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Eu preciso guardar os 10 mandamentos, senão não vou ser salvo. Isso são os perfeccionistas. Eu não peco mais porque eu já sou perfeito. Perfeccionista. Eu quero dizer para você, se você tem essa ideia no seu coração, na sua mente, você vai continuar pecando e você não vai para o céu, porque o único caminho para ir para o céu é Jesus Cristo. Alguns não estarão no céu. Quem não estará no céu? Caim. Por que Caim não estará no céu? Caim não estará no céu porque Caim desobedeceu a Deus. Mas espera aí, pastor. Caim, ele era fiel a Deus. Caim ofertava a Deus. Caim adorava a Deus. E se o senhor acabou de falar para mim que para ir para o céu eu preciso adorar e aceitar a Jesus Cristo como meu substituto, como meu salvador pessoal, agora o senhor está dizendo que Caim não vai para o céu? A Bíblia diz que Caim ia e adorava a Deus e levava ofertas. Como que uma pessoa que adora a Deus e leva ofertas não vai para o céu? Sabe por quê, irmãos? Porque Caim levava a oferta, mas não era a oferta que Deus pedia. Caim adorava a Deus, mas Caim não adorava a Deus com um coração humilde e transbordante. Eu trabalho na tesouraria da igreja e de vez em quando a gente recebe essas perguntas. Pastor, tem uma igreja aí que está dando desconto para dízimo atrasado.
Se eu arrumar o meu dízimo, ele dá desconto de 30% e de 50%. Por que a igreja adventista não faz isso também? Sabe por que a igreja adventista não faz isso também? Porque o dízimo não é da igreja, o dízimo é de Deus. Deus falou, de tudo que eu te dou, 10% você devolve para mim, na igreja. E agora vem o irmão e diz assim, aquela igreja está fazendo um desconto no dízimo, 50%. A Bíblia diz que aqueles que mudam a palavra de Deus também não irão para o céu. E como que eu vou mudar a palavra de Deus dizendo que o dízimo agora é 5%? Caim tinha uma ordem muito clara: leve para mim uma oferta, um cordeiro. Mas ele falou, Senhor, um cordeiro tem sangue, o sangue cheira mal. Eu vou levar uma melancia, uma jaca, uma penca de banana. Olha, Senhor, é muito melhor. Você pode pensar qualquer coisa que seja melhor, mas é o que Deus está pedindo para você? Pastor, eu casei com uma mulher, mas a outra é muito melhor. O que Deus falou para você? Una-se a uma mulher e fique com ela até a morte. Não está gostando mais dela? Pede para Deus tirar a sua vida. Ah, não, mas se eu tirar minha vida, eu não vou poder casar com a amante. Esqueça da amante, irmão. Esqueça da amante. Se você quer ir para o céu, você precisa obedecer a Deus. Caim não vai para o céu, mesmo indo à igreja, mesmo levando oferta para Deus, mas ele não vai para o céu, porque ele não obedecia a Deus. A mulher de Ló não vai para o céu. Mas pastor, agora não, porque a mulher de Ló obedeceu a Deus. A mulher de Ló, quando Deus falou, sai da cidade, a mulher de Ló saiu correndo da cidade, ela não pegou nada que estava. E agora o Senhor está falando, Caim não vai para o céu porque não obedeceu, entendi, mas a mulher de Ló obedeceu e ela não vai para o céu? A mulher de Ló saiu realmente da cidade, mas o coração ficou lá na cidade. Sabe, de vez em quando nós batizamos pessoas que aceitam a Jesus, mas o coração está lá na cerveja, o coração está lá no boteco, o coração está lá na boate, o coração está lá na balada, o coração está em coisas que não são mais compatíveis com as vontades de Deus. E Deus fala assim, eu quero te salvar, vai queimar tudo, eu quero te levar para um lugar melhor. Mas você fala, a cervejinha geladinha é tão gostosa. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor nunca deu uma pegada. Eu não sei se essa pressão, eu ouvi dizer outro dia aí, no beck, eu não sei, um cigarro de maconha. Você nunca deu um pega ali, pastor. O dia que o senhor der um pega ali, o senhor vai ver o mundo ficar leve. A Bíblia diz, se nós pegarmos o jugo de Deus, o jugo de Jesus, o nosso jugo será leve. Mas as pessoas falam, não, para o meu jugo ficar leve eu tenho que dar um... A mulher de Ló não vai para o céu, porque ela não entregou o coração para Deus. Ela obedeceu com as pernas, ela obedeceu com as mãos, mas ela não entregou o coração para Deus. Alguns outros mais não vão para o céu, mas alguns já estão no céu. Enoque já está no céu. Enoque já está no céu e Gênesis diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou tanto com Deus que um dia Deus olhou para ele e falou assim, Enoque, você está mais perto do céu do que da terra. Os seus gostos, as suas vontades, os seus pensamentos, Enoque, eu acho que você vai ser mais feliz no céu do que no meio da sua parentela. E Jesus então tomou Enoque para si e levou Enoque para o céu, sem conhecer a morte. Isso está relatado em Gênesis. Moisés já está no céu.
Pastor, Moisés não morreu, não foi sepultado? Está escrito no Velho Testamento, é verdade. Mas se você for no livro de Judas, um livro antes de Apocalipse, lá está escrito que Moisés estava sepultado e Jesus desceu do céu e chegou até o corpo de Moisés e o tomou para a ressurreição. E Satanás então chegou perto de Jesus e falou: opa, esse não, esse morreu, esse é meu. Jesus não discutiu com Satanás, porque nós não discutimos com o inimigo de Deus. Nós apenas falamos que o Senhor o repreenda. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Moisés, vamos para o céu? Ellen White comenta que Lúcifer ficou desesperado, porque ele entendia que todos os mortos eram do grupo dele, e apenas Enoque e Elias não, porque Elias veio depois de Moisés, apenas Enoque era o salvo, o único salvo, e Satanás se achava vitorioso. Mas quando ele viu Moisés ressuscitando, ele falou: e agora? Não entendi. E Jesus trouxe uma doutrina: os mortos em Cristo ressuscitarão. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, num piscar de olhos, seremos transformados. Elias já está no céu, uma carruagem de fogo o cercou e ele foi levado para o céu. Desejado de todas as nações, na página 787 diz assim: uma ressurreição especial. Quando Cristo ressurgiu, depois ele morreu na sexta, descansou no sábado e no domingo ele ressuscitou. E Ellen White, Desejado de todas as nações, fala assim: quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. Eram os que haviam colaborado com Deus e que, à custa da própria vida, tinha dado testemunho da verdade. Aqueles que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo saíram para a vida eterna. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia não fala isso, o Espírito de Profecia também não fala. Mas a Bíblia diz que nascido de mulher, o homem nascido de mulher maior foi João Batista. E quando eu estava estudando sobre isso, pastor Fanuel, eu fiquei pensando assim: quem recebeu maior bênção? Lázaro, que ressuscitou depois de 4 dias morto, ressuscitou e voltou para Marta e Maria, ou João Batista, que recebeu a fala de Jesus? Fale para ele o que você viu e o que você ouviu, e deixa ele lá no cárcere. E João perdeu a cabeça, literalmente, foi decapitado. Quem recebeu maior bênção? Lázaro, que ressuscitou e ficou neste mundo, ou João Batista, que morreu? Eu gosto de imaginar nesse texto Jesus falando assim: eu sei o presente, o passado e o futuro. João, eu tenho uma coisa muito melhor do que viver na Galileia. Eu tenho uma coisa muito melhor do que viver sobre o Império Romano. Eu tenho uma coisa muito melhor do que viver perto dos fariseus, dos saduceus. Eu tenho uma coisa muito melhor. Muito melhor. João Batista não sabia o que era. Nós sabemos. João Batista foi decapitado. Mas de acordo com o Desejado de todas as Nações, na página 787, eu quero acreditar, e eu creio que dá para acreditar, que João Batista, quando Jesus ressuscitou, João Batista ressuscitou com Jesus e foi para o céu, e está no céu. Quem recebeu a maior bênção? E aí é um outro assunto sobre bênçãos que nós não vamos entrar aqui. Quem estará no céu? Os que compartilham do sofrimento de Cristo. Você já foi chamado de crente quadrado? Já foi chamado de beata, beato? Você já abriu a palavra de Deus? Você já deixou de trabalhar no sábado? Você já deixou de frequentar a escola no sábado? Você já foi perseguido porque defendeu uma fé cristã? Fique tranquilo. Pastor, mas eu não posso estar tranquilo porque eu estou sofrendo. As pessoas da minha vizinhança falam que eu sou bobo. As pessoas do meu trabalho dizem que eu sou otário porque eu não estou pegando dinheiro junto com todo mundo.
os que compartilham do sofrimento de Cristo vão para o céu. Você não é otário. Você só tem um sonho diferente. Algumas pessoas querem ter mansões nessa terra, mas nós cristãos queremos ter mansões no céu. Algumas pessoas querem ter carros importados aqui na terra, para viajar para Salinas, para São Paulo, para qualquer outro lugar. Nós queremos ter asas para conhecer outros mundos, e visitar outros mundos, e conhecer outros planetas que Deus criou. Nós temos sonhos diferentes, e por ter sonhos diferentes, nós temos comportamentos diferentes. Por ter sonhos diferentes, nós não aceitamos algumas coisas que as pessoas acham que são boas. Qual é a maior bênção? Ter uma casa de férias em Salinas ou ter uma casa de eternidade no céu? Qual é a maior bênção? Ter um dinheiro, uma conta bancária vindo de corrupção ou ter uma rua de ouro para você andar pela rua de ouro? Uma porta de uma pérola, rubis cravejadas no muro da cidade. Isso é tudo escrito em Apocalipse. O que é melhor? Qual é a maior bênção? Onde você está olhando? Haverá pessoas no céu das quais seus vizinhos supunham que para lá eles nunca iriam. Parábola de Jesus na página 72. Não julguem as pessoas. No céu nós teremos surpresas, agradáveis e não tão agradáveis. E eu fico imaginando quando Isaías chegar no céu. Isaías vai chegar no céu e ele vai olhar para Manassés. E ele vai olhar para Jesus e falar assim: acho que eu fui para o inferno, não para o céu. E aí ele vai olhar para Jesus: Jesus, eu fui profeta, tudo certo, eu estou aqui no céu. Mas e esse Manassés aí? Ele me cerrou, Senhor. Eu estava pregando o teu evangelho e ele me matou, ele me cerrou no meio. Ele era um ímpio. E Jesus fala assim: pois é, Isaías, mas pelo teu testemunho, Manassés pôde se arrepender. Pelas tuas mensagens, Manassés pôde se converter e aceitar. E hoje ele está aqui. Não julguem as pessoas, porque no céu você poderá encontrar essas pessoas. E você não entenderá porque essas pessoas estão no céu. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Você quer ir para o céu? Você sonha com o céu? Você deseja ardentemente? Ou você é adventista do sétimo dia pela manhã para encontrar os amigos na igreja e ter um clube social? Para onde você está olhando? O que você está enxergando? No mundo nós temos aflições. Eu tenho aflições. No mundo nós temos que tomar decisões. Todos nós tomamos decisões. Mas se você toma decisões que te levam para o céu, você está no caminho. Pastor, hoje pela manhã eu tomei uma decisão e dei uma desviadinha do céu. Não tem problema. Olhe para Cristo e arrume o seu foco. O encontro de líderes que está acontecendo, o encontro de líderes da AMPA que está acontecendo, e você é convidado para, a partir das 4h30, assistir via YouTube ou Facebook, ajustando o foco. Ajustar o foco é: Senhor, eu pequei, eu caí, mas eu quero olhar para o céu. E de repente você tropeça de novo: Senhor, de novo, eu quero olhar para o céu. Se você quer ir para o céu, Jesus já fez tudo para você ir para o céu. Ele morreu em seu lugar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Basta crer e receber. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Nós estamos assim, um do lado do outro, né? Mas se estamos assim, acho que ficar em pé não tem nenhum problema. Se você quiser ir para o céu, eu gostaria que você ficasse em pé. Não é porque... Não, pode ficar em pé. Se você quiser ir para o céu também, fique à vontade. Se você estiver sentado, não tem problema. Uma vez falando sobre isso, uma pessoa: pastor, por que todo pastor pede para a gente ficar em pé? Satanás, ele consegue ver as nossas demonstrações físicas,
mas ele não consegue ler a nossa mente. Satanás, ele é um psicólogo dos melhores. Quando você olha, ele sabe o que você quer. Quando você mexe com a mão, quando você faz um trejeito, ele sabe o que você está pensando. Mas ele não consegue ler o seu pensamento. A única pessoa do universo que consegue ler a sua mente, o seu pensamento, é Deus. Eu sei, porque eu também sou assim, nós temos pecados. E todos os dias eu entrego um pecado na mão de Deus. Às vezes é o mesmo pecado e às vezes são pecados diferentes. Eu tenho um pecado, que eu acho que se falar aqui não vai ter nenhum problema. Tem alguns pecados que se eu falar aqui, todo mundo vai falar, o pastor pecador. Mas eu tenho pecado. Eu tenho um pecado da impaciência. A minha esposa fala, Paulo, conta até 10. As minhas falam, o que foi, papai? O meu pavio é curto, eu sou meio Pedro. E eu fico pedindo para Deus, Senhor, me dá paciência. Porque a paciência é uma virtude dos santos. Me dá paciência, Senhor. Eu não me sinto santo com a paciência que eu tenho. Por favor, me ajuda. E eu não sei porquê. Quando eu estou com fome, a minha paciência é menor ainda. E então eu já criei alguns mecanismos. Nunca fico com fome. Porque quando vai chegando perto do almoço, a minha impaciência vai aumentando. Eu não sei, quando você entrega o seu coração para Deus, qual é o pecado que o Espírito Santo toca no seu coração. Qual é o pecado ou qual é o comportamento que você precisa mudar, que você sabe, ninguém mais sabe. Mas o Espírito Santo fala assim, é isso aqui, Eu já perdoei, mas tinha uma pessoa que eu trabalhei com essa pessoa fez muito mal para mim. E eu fiquei com raiva dessa pessoa. E um dia assistindo um sermão, você tem que perdoar para Deus te perdoar, não é assim a oração do Pai Nosso? E quem perdoar? Eu estava assim, já tinha esquecido do caso, tinha mudado para outro lado e tal. E aí eu estava sentado ali na igreja, ouvindo esse sermão, e aí veio o nome da pessoa, veio a fisionomia da pessoa, e veio o que a pessoa fez para mim. E eu falei assim, não vou perdoá-la não. Não vou perdoá-la não. E fechei meu coração. Cheguei em casa, o Espírito Santo falando para mim, porque você não perdoa, Paulo? Como é que eu vou te perdoar se você não perdoa? Cheguei em casa, falei assim para minha esposa, falei, Lisiane, lá estava assistindo sermão, porque a gente precisa de receber sermão também. E eu ouvi isso, aconteceu assim, e ela falou assim, ela sabe quem é a pessoa, ela falou assim, e por que você não perdoa ela? Paulo, você não tem que orar por paciência, você tem que orar por humildade. Você não está perdoando porque você não está sendo humilde. Puxa vida, eu sei que eu sou impaciente, agora você está falando que eu não sou humilde? Já viu que eu estou com 2 defeitos, né? E o de não perdoar, olha só que situação. Nós somos pecadores. Não é da característica humana perdoar, ser humilde, ser paciente. Não é da característica humana. Mas Deus, quando habita no nosso coração, Ele fala assim, eu vou dar todas essas características, porque eu quero te levar para o céu. Jesus está lendo o seu pensamento agora. E Ele está falando assim, eu vou dar força para você sobreviver, para você vencer. Isso que é difícil para você. Eu vou dar força. E eu vou fazer oração agora, para colocar isso nas mãos de Deus. Eu não sei o que é, eu sei os meus, mas eu não sei os seus. E Deus vai receber isso. E você vai confiar nele. Vai confiar que, uma vez que Ele recebeu nas mãos, Ele apaga, Ele tira, Ele esquece. Porque Deus é um Deus amoroso, é um Deus generoso. E Ele quer que todos nós vivamos felizes, todos nós recebamos o perdão. Todos nós recebamos a vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja Teu nome, Senhor. A Bíblia diz, Senhor, que o Senhor está no céu preparando lugar para nós, e que quando esses lugares estiver pronto, quando o tempo estiver determinado, o Senhor virá nos buscar. Por favor, Senhor, nos ajude a ser como Enoque, como Moisés, como Elias. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida como essas 3 pessoas e outros mais cristãos
viveram. Senhor, se nós estivermos tendo comportamentos de Caim, comportamento de mulher de Ló, por favor, Senhor, toque no nosso coração, na nossa mente, nos dê sabedoria para viver uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Complete, Senhor, as imperfeições que existem em nós. Nos ajude, Senhor, nessa nossa caminhada cristã. Senhor, neste momento o Espírito Santo está falando ao nosso coração. E nós temos um defeito, uma mágoa, alguma coisa para colocar nas tuas mãos. Eu não sei se é a avareza, se é o egoísmo, se é a iniquidade, se é a presunção. Eu não sei, Senhor, qual é o problema de cada membro dessa igreja. Mas eu sei que o Senhor é poderoso e pode nos ajudar. Eu sei que o Senhor é poderoso e pode tirar do nosso coração, da nossa vida, do nosso comportamento, as coisas que nos afastam de Ti e, consequentemente, do céu. Por favor, Senhor, nos ajude. Por favor, Senhor, nos perdoe. Por favor, Senhor, nos leve para casa. Não essa casa aqui em Belém, mas na casa aí no céu, onde o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nos dê um sábado na Tua presença e companhia, mas não só esse sábado, Senhor, nos dê a vida, porque a palavra de Deus diz que o justo será mais justo, o santo será mais santo, o ímpio será mais ímpio, e o impuro será mais impuro. E nós queremos ser justos e santos, Senhor. Por favor, nos ajude nesta nossa caminhada. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.